8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional. Seja muito bem-vindo. Hoje, 26 de dezembro, tá acabando o ano e aqui comigo ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Como foi de Natal na família Carmo? Muito calor. Bom dia para você, Conrado Balucci. Espero que tenha passado aí um bom Natal junto com a sua família, o pessoal todo aí do litoral, os nossos amigos que nos acompanham, nos ouvem e nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20, caminhando para o ano 21. Mandar um grande abraço aqui para o Jonas, conheci ontem, palmeirense, assim como o senhor, ele que mora no Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, e nos acompanha, diz que há muito tempo. O Jonas é um grande parceiro nosso aí da audiência do Bate-Papo Esportivo, como ele tem muitos outros que a gente abraça aqui, viu, Conrado? Com certeza, um abraço também para todos que estão na nossa audiência aqui em áudio e vídeo no YouTube da Band Vale, youtube.com/Band Vale, e também Rádio Band Vale, e também em 102.9 no dial do seu rádio. Carmo, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Ontem, antes da gente entrar nas notícias especificamente, eu estava acompanhando agora, antes da gente entrar o bate-papo, a notícia que a Stephanie Bandeira trouxe, junto com a Duda, a respeito das ondas de calor, né, desse calorão que está fazendo, a gente está sentindo na pele isso, e só de imaginar, né, Carmo, que o calendário do futebol brasileiro já começa agora, dia 2, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com jogos meio-dia, né, e logo depois, uma semana depois, o Campeonato Paulista já começa, os estaduais por todo o Brasil já começam. Meu Deus, os caras não ajudam também, né? Mas não tem jeito, até por conta do próprio calendário, né, o Conrado? A Copinha é pródiga disso, de ter jogos. Tem jogo 8 da manhã. E aí você me fez lembrar um fato que ocorreu alguns anos atrás, sei lá, 4, 5, 6 anos atrás, no futebol do Rio de Janeiro, em que eram jogos marcados para as 10 da manhã, 11 da manhã, e aí aconteceu lá eu não sei se o jogador chegou aí a óbito ou não, em um jogo da segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aí a justiça lá determinou que não poderia ter jogo no horário entre 10 da manhã e 5 da tarde. Então, como tinha time que não tinha iluminação para jogar, ele jogava às 3 da tarde. E aí jogava às 10 da manhã. Daí o pessoal passou a marcar jogo 8 da manhã. O jogo começava às 8, às 10 horas já acabava. Porque determinação da justiça, acho que durou um mês a determinação, já derrubaram e hoje tem jogo em qualquer horário, não adianta, né? Qualquer parte do mundo também tem jogo em horários aí menos favoráveis, né? E a Copinha tem isso, né? Porque nessa primeira fase aí tem 8.437 jogos, você tem que ter jogo, né? E muitos estádios não têm iluminação, então você marcava todos os jogos à noite. Então, eu estava vendo até o jogo de abertura da Copinha neste ano, né, no ano que vem, melhor dizendo, será dia 2, e será o jogo do Futebol Clube Meia-Noite, que é um novo time que foi fundado aí em Patrocínio Paulista, há algum tempo aí, há uns 2 anos, e já entrou na Copa São Paulo, Meia-Noite SAF, né, tinha o nome do time, de Patrocínio Paulista. Ele vai abrir a Copinha jogando contra o Real de Roraima, às 8h45 da manhã, aí é um bom horário, né? 8h45 é mais ou menos como nós estamos agora. Mas depois tem jogo às 11, meio-dia, 12, tem jogo às 1h30, tem jogo às 3. A molecada com 18, 19 anos, lembro-me, faz muito tempo, viu, Conrado? Lembro-me de mim nesse tempo aí, dava para jogar 3 jogos por dia, dava para jogar. Agora não dá nem para pensar. Eu vejo, deixar um abraço que acompanha a gente aqui também, Ezequiel Zig, ele que foi jogador do Juventude aqui do Teimoso, que você conhece bem, ele jogava 4 jogos por dia, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião, e eu não sabia como que ele fazia isso. Aí um dia ele me contou o segredo, ele falou, eu fico no banco. Eu falei, como é que você aguenta? Eu fico no banco. Eu falei, então é complicado, pô. Aí não é fácil, não. Pois é, essa onda de calor aí tá pegando todo mundo e jogador eles treinam, né? Se hidratam, tem todo um acompanhamento para isso.
Mas não é agradável, né? Quando você tem um jogo às 3 da tarde, ó, e aí a gente parte para o profissional aí e vê as tabelas, né, que foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol, e vamos pegar a Série A2 aqui. O Taubaté escolheu fazer, acho que 2 jogos, sábado às 15 horas, que eu acho para judiar, e judia do torcedor também, Conrado. Porque o torcedor vai para o estádio e, na maioria das vezes, ele fica no sol. Se ele não compra ali a cadeira coberta, alguma coisa, né, ele fica na parte descoberta e tem que ficar no sol. Imagina você, o jogador já está se movimentando, tem o preparo físico e tal. O torcedor que vibra ali, quer ajudar o time, né, fica num sol daquele de 35 graus, das 3 da tarde, 4 da tarde, ele até desanima, né? Eu achei um horário fora da realidade nesse momento aí, para o começo do ano. Então, por exemplo, o clássico Taubaté e São José, o clássico do Vale, marcado para a 8ª rodada, será no sábado, 7 de fevereiro, 18h30. Aí, beleza, né? O sol já se pôs, se continuarmos assim, com esse calorão todo. Mas o São José, por exemplo, optou em jogar sábado, 19 horas, né? Aí praticamente já é à noite e o sol já se foi, já não tem mais essa preocupação. Mas é uma questão realmente que o calorão das 3 da tarde, quando tem jogo, quando você chega às 4, né, no segundo tempo, o pessoal já está com a língua de fora. Então é mais complicado. Então tem que ver o que acontece quando se tem que jogar nesse. Os times que não têm o estádio com iluminação, não tem outro caminho, né? Tem que jogar mesmo às 3 da tarde por determinação da federação. Mas quando tem, aí o torcedor tem que ser meio masoquista, né, Carmo? Ele paga pra sofrer ali, né? E ainda sai bravo aí com o time perdeu, né? Tem tudo isso. Carmo, ontem, mudando de pato pra ganso aqui, ontem, coincidentemente, eu tava assistindo a rodada de Natal da NBA, melhor basquete do mundo, tava assistindo Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, quando recebi a notícia, inclusive vinda de você, não tinha visto ainda, do falecimento de Cláudio Montari, né, que foi uma lenda do basquete brasileiro, morreu aos 77 anos de idade, ele foi campeão do Mundial de Clubes em 79 pelo Sírio, dirigiu vários clubes, né, Palmeiras, enfim, foi técnico olímpico da seleção brasileira em 80, uma perda, né, a comunidade do basquete inteira, a gente deixa aqui o nosso registro e queria que você comentasse muito, porque você com certeza acompanhou muito a carreira dele e a comunidade do basquete aqui se despedindo, então, de Cláudio Montari. Tive o prazer, inclusive, de entrevistar Cláudio Montari em 2 oportunidades pela Rádio Bandeirantes. Uma por telefone, num programa de esportes, e outra ao vivo, quando o São José foi jogar contra o Pinheiros, ele era o técnico do Pinheiros, lá em São Paulo, e chegamos lá pro jogo e deu tempo da gente fazer uma entrevista muito solícita, uma educação, uma fineza. Cláudio Montari foi um cara espetacular no basquete brasileiro. Deixou um legado aí com o filho dele, o Bruno Montari, que recebeu 70, 80, de um basquete fortíssimo. Era um grande time de basquete no Brasil. O Palmeiras priorizava mesmo o basquete. Agora já faz muito tempo que não tem. E aí o Cláudio Montari começou a carreira por lá como jogador e logo resolveu, com 25, 26, eu vou ser treinador, não vai dar mais para ser jogador. E como técnico, ele já foi campeão paulista com o Palmeiras, acho que em 76, 77, com um time que já revelava o Oscar. Já tinha o Carioquinho, o Oscar, que aparecia ali, né? O Monsanta começou a carreira no Palmeiras, e aí ele foi aparecendo. E em 79 veio o time do Sírio, que era o base da seleção brasileira, com o Oscar já brilhando, Marcel, Marquinhos Abdala, time espetacular, e teve um Mundial de Clubes aí em São Paulo, foi um torneio meio tipo aquele da Copa do Mundo da FIFA de 2000, foi um campeonato feito lá pelos clubes, pelo apoio da FIB e tal, e o Sírio fez a final, não me lembro contra quem, o ginásio do Ibirapuera hiperlotado, e o Sírio foi campeão. O Montari ali escreveu de vez o nome dele no basquete, aí foi para a seleção brasileira, foi bem na Olimpíada de Moscou em 1980, eu acho que chegou na semifinal, parou um pouco perto, e continuou fazendo ótimos trabalhos em muitos clubes, dirigindo equipes. O primeiro título do Mogi foi com Cláudio Montari como técnico, foi técnico do Corinthians, do Flamengo, um nome extraordinário. Esses dias atrás, Conrado, eu conversei numa entrevista com o Regis Marrelli, que atualmente está sem time, né? Mas tem a sua carreira bem marcada aí no São José Basquete,
ele saiu do basquete agora há cerca de 2 meses do time, e numa conversa ele me falou dos principais técnicos, né, que ele conheceu, que ele jogou, que ele trabalhou, e o Brasil tem aí um número aí bom de grandes treinadores, né, e o Cláudio Mortari está nessa lista. Cláudio Mortari, Ari Vidal, José Edivar Simões, professor Edivar de São José dos Campos, esses são técnicos que escreveram, e o Hélio Rubens, de Franca. São talvez os 4 maiores técnicos da história do basquete brasileiro, que fizeram um trabalho realmente sensacional. Então, o Cláudio Mortari está inserido aí nessa lista, nesse patamar lá de cima, viu, o Conrado, de grandes nomes de técnico do basquete do Brasil. Infelizmente, faleceu ontem aos 77 anos, a causa da morte não foi divulgada ainda pela família, deixa o seu nome escrito de maneira indelével no basquete brasileiro e deixa um legado. O trabalho dele realmente rendeu frutos. Com certeza, com certeza. Dito isso, então, Carmo, deixamos o registro aqui do Cláudio Mortari, vamos entrar no nosso futebol de cada dia, porque eu vi uma notícia agora há pouco. Primeiro tá todo mundo atrás do Rony, né? A gente não vai falar disso, mas uma que me chamou a atenção é que o Yemes... O Rony Rústico? O Rony Rústico? Rony Rústico! Até o Remo foi atrás do Rony, rapaz. O Remo já tá colocando as asinhas de fora aí para disputar a Série A, mas parece-me que quem tá mais avançado aí para contratar o Rony é o Santos. É o Santos e Cláudio Nicolini, parece que ele já está acertando as bases com o Rony, e o Atlético Mineiro, o Rony que estava no Atlético Mineiro, o Atlético acertou aí com o lateral Renan Lodge, da seleção brasileira, depois que o Palmeiras emprestou o Caio Paulista, acho que não deu muito certo, o craque lá em Minas, o craque Caio Paulista, como diz o Padre Quevedo, né, Carmo, você que gosta. É uma mentira, uma grande mentira. Interessante, tem jogadores que, né? O Caio Paulista surgiu no Fluminense, passou pelo São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, é só time top, né? Ganhando bem, né? Salário em dia, coisa tá. O rapaz não tem do que reclamar. Pode ter certeza que o Natal dele foi em grande estilo. Mas para jogar bola que é bom, nada, né? E veja você que tem bobo no futebol ainda, né? O São Paulo, um bobão, contratando o menino do Fluminense. E o Palmeiras, um hiper bobo, tirando o Caio Paulista, tá brigando ali, vamos tirar do São Paulo aqui, vamos dar um golpe no São Paulo e vamos trazê-lo pra quê? Pra que isso, né? Nunca jogou bola. E aí depois conseguiu enfiar ele lá pro Atlético Mineiro, falou, agora ele volta pro Palmeiras e já foi avisado que não vai ter espaço e o Palmeiras tem que ficar arcando com o salário dele, porque ele não tem culpa de nada, eu tô aqui para jogar, né? Aí vai ter que emprestar para algum lugar. O Rony apareceu, né? Todo mundo sabia das dificuldades, teve um grande momento no Palmeiras, viveu uns 2 anos realmente de fazer gols, de grandes partidas, né? Mas já também no Atlético está em declínio, já está naquela fase descendente da carreira dele. Essa é a fase agora, esse é o período, né, o Conrado, em que surgem as notícias, os interesses, né, as notícias plantadas pelos empresários dos jogadores, o meu jogador aqui está interessado, não sei o que, então vamos correr atrás, aquela coisa toda. O Santos está querendo trazer o Gabriel de volta, né? Quanto tempo faz que o ex-Gabigol não joga bola? Uns 2 anos, né? O último ano dele no Flamengo foi nota 4, e no Cruzeiro 2,5. Não, mas vamos trazer ele para o Santos. O pessoal acha o seguinte, que ele vai voltar para o Santos e vai ser aquele Gabigol que surgiu no Santos, marcando gol de tudo quanto é jeito, ou o Gabigol de 2019 do Flamengo, aquela coisa toda. Tem que entender que o momento já passou. Não é porque ele vai voltar para o Santos, onde ele foi revelado, aquela coisa toda, não, vou jogar com o meu amigo Neymar, e agora ninguém segura. Não é assim. Mas tem time que gosta, né, de ser enganado, e aí procura fazer essas coisas aí. Então, vamos ver no mercado aí quem é que contrata quem é que busca quem. O Palmeiras está querendo aquele Fabinho, volante, que recentemente foi convocado para a seleção do brasileira, com o Carlo Ancelotti, estava na Arábia, né? Mas dizem que ele tem 75 milhões para receber lá, e ele falou, tudo bem, se o Palmeiras me pagar essa dívida que os caras têm aqui, eu vou. Né? Vai pagar isso aí agora, quer trazer de graça, naquela de jogador em fim de carreira, não sei se vai resolver ou não. O pessoal fica muito naquela
Flamengo acabou gerando isso daí, eu vi assim, Conrado, não sei se você concorda, o Flamengo trouxe jogadores experientes, rodados, Carrascal, Danilo, Alexandro, quem mais outro aí, né? E aí, bom, os caras já são rodados, então eles não vão sentir, não vão tremer. Quando Saúl, que já estava com a carreira lá bem encaminhada para o fim, lá no Atlético de Madrid. E aí, aquele Samuel Lino que saiu do Flamengo, foi para lá, voltou com uma fortuna também, ó, que convenhamos, já não joga nada, mas foi convocado para a seleção brasileira, né? Você vê o nível que... O Jorginho, assim, tá num bom nível, né? Tá num bom nível. Isso aí dá pra concordar. Então, aí o pessoal fica pensando em trazer jogador mais rodado, não sei se... O Palmeiras investia mais jogadores mais jovens para ter contratos mais longos para faturar um dinheiro. Aí, segundo o Abel percebeu, né? Na final ele falou, nosso time mais jovem sentiu mais o Flamengo mais experiente, né? Conseguiu ter a soberania do jogo, né? Ele falou, o Vitor Roque com 20 anos ainda vai ter outras finais de Libertadores para participar, já mais rodado, mais experiente, isso é óbvio, né? Agora, não sei se compensa trazer só jogador já tão rodado assim. Você tem que ter uma mescla, né, Conrado? Tem que ter a molecada. E quando você tem uma base boa que o Palmeiras tem que dar chance pra molecada. Senão não compensa também. Você gasta tanto para ficar revelando jogadores. E tem alguns que aparecem e você rapidamente acaba vendendo, porque você vê, não, isso aqui não tem futuro, não. Apareceu uma propostinha boa aqui, já manda, porque isso aqui não vai dar certo, não. Isso aconteceu com alguns jogadores, né? E tem outros que em melhores condições também foram embora aí. Acho que o Palmeiras tem que aproveitar melhor. O fato de um jogador que eu acho fraco no Palmeiras, citando, é aquele Luigi, centroavante, que não tem bola para jogar no profissional, aí, na minha opinião. Então, surge uma proposta, vai embora, né? Aí vê o que vai acontecer da vida aí. Da mesma forma, né, Carlos? Você falou o Palmeiras vendeu alguns moleques meio campistas aí bons de bola, o próprio Alan, né, que na verdade ele começou como volante, aí foi avançando, foi pra ponta, foi lá pra frente, de vez em quando ele faz segundo volante, mas é muito mais jogador do que se juntar Emi Martinez e Aníbal Moreno juntos, né? Eu acho esses caras com saudades de Zé Rafael ali no meio campo agora. O Aníbal Moreno foi vendido para o River, né? Chegou muito bem no Palmeiras e tal, e acabou esse ano caindo em desgraça pela expulsão contra o Corinthians, pelo mau futebol contra o Flamengo no jogo decisivo lá do Maracanã, do Brasileirão, aquela coisa toda, já foi embora, né? Chegou num estágio assim e foi embora assim, para baixo. E de repente tem técnicos, né, que conseguem extrair de jogadores mudando de posição. Lá na própria base do Palmeiras dizem que o jogador tem que jogar no mínimo em 3 posições, que é o caso do Alan que você falou. E aí você pega o Corinthians, quando nos bons tempos do Vanderlei Luxemburgo, ele pegou o Rincon, que era um camisa 10, de meio para frente, falou, você vai ser um segundo volante, você tem bola para isso, com seu físico e tal. Transformou o Rincon num segundo volante, que fez aquela dupla com o Vampeta, 98, 99, espetacular. Aí você tem que ter a visão do técnico, que pega o Mazinho, de lateral direito lá do tempo do Vasco, do Palmeiras, e joga para segundo volante e o cara arrebenta. Então você tem o técnico, tem o Luxemburgo, tinha muito disso, né, de conhecer essa particularidade de cada jogador. É o caso do Alan aí, de repente fala, vamos voltar a ser volante, colocar você aqui, você vai jogar dessa maneira e pode render, né, ver o que aconteceu. Aquele Danilo que foi do Palmeiras e foi para a Inglaterra, voltou, tava no Botafogo, continua lá ainda, bom jogador, né? Por enquanto sim, por enquanto sim. Bom jogador, ele foi pro Nottingham, né, naquela leva junto com o Scarpa, e aí não... Ele ainda que jogou melhor do que o Scarpa, não jogou nada, não conseguia nem... É verdade. Ele se machucou, né, teve uma contusão grave, ficou um bom tempo parado. E aí essas coisas que acabam atrapalhando aí a vida do jogador, quando vai pra Europa e se machuca, aí, meu amigo, é um problema mais grave. Exato. Ô, Carmo, e me chamou atenção também o Yemes, zagueiro do Mirassol, que foi destaque também da equipe no Campeonato Brasileiro, marcando gols. A defesa do Mirassol, que por boa parte do campeonato foi bastante sólida, e o Yemes era um dos pilares desse time, já assinou com o Fluminense. Será que temos desmanche aí no time do Mirassol? Agora os grandes vão para cima, porque é que nem você tinha comentado, né? O Mirassol era um time de... O Reinaldo, por exemplo, foi o artilheiro do time, que era lateral de São Paulo. Time, aqueles chamados refugos, né?
das outras equipes, encaixou bem ali no Mirassol. Agora vem os grandes e acham que esses caras vão jogar a mesma bola nos outros times. Não é bem assim. A grande estrela do time foi o Reinaldo, que você citou, e depois o Walter, goleiro, com 38 anos lá, né, fez um grande campeonato. O zagueiro aí, acho que a pronúncia correta é James, ele surgiu no Capivariano. Ele surgiu no Capivariano e na final do Campeonato Paulista da 3 de 2000 e quando foi 24, acho, 23, ele enfrentou o São José, a final foi São José e Capivariano, e ele estava lá na zaga do Capivariano. Depois rodou e apareceu bem no Mirassol, e no Mirassol foi bem. Agora ele é mais jovem, então esse é um jogador que tem mais tempo de bola ainda para jogar, é uma aposta do Fluminense. Mas eu não sei se o Mirassol já teve um outro jogador que saiu, o Danielzinho, veio para o São Paulo, um volante que carrega bem a bola, também não é essas coisas todas aí não, e o pessoal fez aí um bom campeonato. Se vai dar certo no São Paulo também, eu não sei, é que aquele negócio, né, sai por um preço mais barato, o clube grande tem uma atração maior, logicamente, o pessoal falou, opa, Mirassol tá bom, mas vamos pro São Paulo, vamos pro Fluminense, né, uma camisa mais pesada, chances maiores aí de aparecer pro cenário nacional. Depende do jogador, né? O Reinaldo, eu não acredito que algum time aí vai querer repatriá-lo, digamos assim, né? Vamos trazer o Reinaldo de volta aí que ele vai resolver. Não vai. Ele chegou lá meio quietinho, aproveitou bem a ocasião para fazer o seu nome, sabe jogar bola, né? Jogou sem pressão, no Mirassol não tem essa preocupação, e aí foi tranquilo. Aliás, o Mirassol que está no campeonato, na Copa Libertadores, foi uma grande surpresa, sem dúvida alguma, né, Conrado? Ele já sabe, tem uma série de dificuldades para jogar. Se ele passar de fase, da primeira fase para as oitavas de final, ele não pode jogar no José Maria de Campos Maia, que o pessoal agora resolveu chamar de Maião. Pelo menos não chama de Arena Mirassol, é o estádio do Mirassol, né? Ficou bonito lá, fizeram uma reforma. E aí, que já está conversando com a Prefeitura de São Paulo para utilizar o Pacaembu. Aí você vê assim, né? O que acontece? Você vai tirar o Mirassol de Mirassol para jogar no Pacaembu, um jogo de quartas de final, né? De oitavas de final de Libertadores. Quem vai ver o jogo, né? Só o pessoal do adversário que vem uma comitiva lá do Mirassol e os empresários que vão acompanhar o futebol. Não é legal, né? Precisa resolver isso aí. E a Conmebol também precisa dar um jeito, porque time joga a 5 mil metros de altura, aí pode. Time entra para disputar campeonato jogando no estádio de lata lá que o Corinthians foi jogar uma vez lá, não sei onde foi lá, o vestiário era de latão, aí pode. Né? Tem essas coisas estranhas aí que a gente não consegue entender. Mas vamos ver o Mirassol ano que vem. Vai ser o teste realmente. Continua, será o São Caetano, né? Vai ser um time como o Chapecoense, aqueles times que surgiram. Né? O Mirassol está nessa linha aí, nessa lista de time pequeno que apareceu e que, de repente, vai dar certo ou não? 2026 já vai ser um divisor de águas. Você falou do São Caetano. Nossa, eu lembrava que eu jogava com o São Caetano no videogame, que eu era pequenininho, tinha 12 anos. Aquele São Caetano de Ademar, Adãozinho, Claudio Chico Luiz. César. Você está falando da escalação do São Caetano, é o que a gente fala do Mirassol. Aí o São Caetano tinha o Silvio Luiz no gol, foi pro Corinthians, foi pro Vasco, não deu certo em lugar nenhum. O César, lateral esquerdo, foi para a Itália, foi bem lá, voltou pro Corinthians, não deu certo. O Ademar foi não sei para onde, não deu certo. Quem deu certo foi o Adãozinho no Palmeiras, ele foi e se deu bem. O Claudemir, o outro volante, o Claudemir, os dois se deram bem lá. Aí tinha o Japinha, lateral direito, que não deu certo em lugar nenhum. Tinha um outro atacante rápido lá também, que vai para um time, vai para outro, mas aí o time foi se desfazendo. São Caetano tirava esses jogadores, trazia outros. Então, o São Caetano teve o Tite e o Muricy Ramalho de técnicos, veja você. Foi campeão paulista em 2004 com o Muricy de técnico. Em 2005 foi o Tite, técnico do 2005, 2006, foi o Tite. E não revelou assim tantos jogadores da base, não tinha uma base tão forte. Pegava alguns jogadores meio esquecidos aí, colocava ali, porque a dupla de zaga era o Daniel, que jogou no Palmeiras, e o outro zagueiro que jogou no São Paulo. Né? Então o São Caetano
essa comparação com o Mirassol, acho que agora ela é interessante, né? Vamos ver o que vai ser do Mirassol. São Caetano teve a fase dele hoje, time absolutamente escondido aí na Série A4 do futebol paulista. Uma judiação. Jair Pisserni era o técnico do São Jair Caetano, Pisserni, era o Guanabara da época. Mas o Guarani já novo, o Jair já era mais rodado, né? Já tinha passado por mais times. Mas depois foi pro Palmeiras, foi campeão da Série B com o Palmeiras, né? Foi. Ô, Carmo, pra gente falar aqui também, citar o Vasco, né? A gente já tinha falado do Vasco essa semana, mas a negociação é de que o Pedrinho faz 1 ano e meio que tá operando lá os lados da colina sem investidor nenhum, né? E agora parece-me que surgiram notícias de que o filho do dono da Crefisa, né, o Marcos Lamarque, filho do José Lamarque, ele está interessado, ele tem uma boa relação, né? O Palmeiras tem uma ótima relação com o Vasco, isso historicamente, e as diretorias também. Então, o Marcos Lamarca, que é o filho do Maria José Lamarca, que é esposo da Leila Pereira, então o filho está interessado na compra da SAF do Vasco, e não é nenhum investidor desconhecido, né? Ele opera algumas financeiras terceirizadas, né? Independente da empresa do pai, mas pode ser uma boia de salvação aí para o time do Vasco se der certo, né? Que é aquela SAF primeira lá, 777, por água abaixo. Aquela lá foi na mentira, né? O caso do Vasco é o seguinte, né? Todo mundo que conhece mais de perto sabe que a Leila Pereira é vascaína, né? Ela é palmeirense agora, depois que casou com o Lamarque, aí ela virou palmeirense, porque ele é um palmeirense de 4 costados mesmo, sempre ajudava o clube e tal. E ela tornou-se palmeirense por causa do marido, mas ela é do Rio, onde estudou, fez jornalismo e tudo mais e tal, e ela era vascaína. Então ela tem, e o Palmeiras e o Vasco têm inclusive entre torcidas, né? São torcidas aí amigas e também boas relações. Então, eu não sei se vai, não tem, quando a Crefisa era patrocinadora do Palmeiras, né, Conrado, chegou-se a falar que o Lamarque, a Crefisa queria comprar aí a SAF do Vasco da Gama, aí ficaria muito estranho, né, e aí acho que não dá. Mas agora é uma outra situação, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, quem é presidente do Palmeiras não tem nada a ver com o rapaz, é o filho do dono que vai querer comprar a SAF do Vasco. Acho que não tem esse interesse, esse conflito de interesse. Vamos ver se resolve, porque o Vasco está precisando. Agora, falando do Vasco, a gente tem que aplaudir aqui a torcida do Vasco, hein? Ô, Conrado, eu vejo aí o pessoal falando, torcer num momento como o Flamengo está é uma moleza, né? Tanto Flamengo. Agora, o cara que é vascaíno e que veste a camisa e que vai para o estádio e que participa mesmo desses momentos, o Vasco vivendo um momento muito complicado, chegou à final da Copa do Brasil, né, numa situação até que poucos esperavam, até o próprio vascaíno não acreditava em chegar à final da Copa do Brasil, o torcedor sempre presente, em outros anos aí, quando estava na Série B, quando lutou para não cair, e esse ano de novo, torcedor vascaíno, olha, é o torcedor do ano, aquele que fez o máximo possível para ajudar o seu clube. O Vasco não pode reclamar da sua torcida, não. O torcedor do Vasco, este ano, mais uma vez, foi sensacional. É verdade, é verdade. Torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo também, que agora com o Textor deu uma revivida, mas por décadas aí, né? O torcedor do Botafogo também sofreu. Até o palmeirense, né, Carmo? Depois de 2000 ali, até 2015, mais ou menos, sofrência danada, né? Foram 15 anos de 2 títulos, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista, né? Aí pronto, a partir de 2015, com o Paulo Nobre, a coisa mudou e hoje o Palmeiras está num patamar muito bom aí. Não ganhou título esse ano, mas também, né, faz parte. Se tem o Real Madrid, se tem o Barcelona, que às vezes não ganha um título no ano, isso é algo muito normal, principalmente no Brasil, onde você tem pelo menos 8 clubes que brigam diretamente por título em cada temporada. Um está melhor, outro está aqui, mas daí você tem um Vasco chegando numa final de Copa do Brasil, você tem times que estão ali batalhando com a sua história, com a sua camisa, com a sua torcida para conquistar os seus objetivos. O Conrado, aqui já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, sabe que hoje tem um jogo bom na Inglaterra, sabe que na Inglaterra eles faziam jogos de futebol no Natal, aí mudou. Mas esse ano tem lá o Manchester United do Casemiro, o United também virou um time, hein, contra o Newcastle.
O Newcastle foi o primeiro time a levar brasileiro para lá, foi o Mirandinha do Palmeiras em 87 jogar lá no time inglês. E eles vão jogar hoje, né? É um jogo. O United deu uma melhorada na classificação, está em 7º lugar, e o Newcastle, que a gente falou aí que tinha brasileiros lá, está só na 11ª posição. Mas é jogo já valendo pela 18ª rodada do Inglesão 2025-2026, já abrindo a rodada. É hoje. Jogo bom. Essas rodadas de Natal que eles chamam de que eles chamam de Boxing Day, né? Que são os times jogam, parece o calendário brasileiro. Eles têm um gostinho de calendário brasileiro, né? Porque eles jogam a cada 3 dias, acho que 3 partidas a cada 3 dias. Eles se sentem quase no Brasil jogando aqui. E continua também a Copa. Hã? Não, pois não, pode dizer. Eu ia dizer que o Newcastle, ele é o time da fera, o craque, a lenda Joelinton da seleção brasileira. Olha que beleza, cara. Pensa. Vou assistir o jogo por causa dele, então. E olha, continua a Copa das Nações Africanas com cobertura da Band. A Band transmite hoje, viu? Meio-dia. Hoje não tem os donos da bola. Folga pra rapaziada. É Egito e África do Sul. 2 seleções. O Egito tá na Copa. A África não sei se tá na Copa, mas olha... A África já está na Copa, sim, jogada contra o México, inclusive, na abertura, né, da Copa. São seleções que a gente vai ver na Copa do Mundo e que são fortes lá no continente africano. Meio-dia, tela da Band. Boa. Mohamed Salah deverá estar em campo pelos lados do Egito, um dos grandes craques aí do futebol inglês, como o Carmo acabou de citar. Carmo, vamos nessa então, ótimo final de semana para você, um ótimo resquício de Natal, que tenha sido uma noite abençoada em família e que o final de semana também seja maravilhoso para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Semana que vem tem mais. Forte abraço, Carmo. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço para você, Cláudio, lembrando o Cláudio Nicolini, Conrado Balucci. Nicolini está lá em São Manuel, de folga. Abraço, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, gente? Juízo, se cuide. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e